interessante que no segundo capítulo ele vai gastar 26 versículos para falar para nós sobre o poder da língua, o poder que a língua tem. Como a nossa língua nós podemos bem dizer e como ao mesmo tempo nós podemos mal dizer. Como a língua ela é um instrumento, nós temos que ter cuidado com ela, como nós devemos cuidar da nossa língua, né? Como nós temos que prestar atenção naquilo que falamos, até mesmo na exposição da palavra de Deus, até mesmo quando nós estivermos ministrando a palavra de Deus, porque nós não possamos falar aquilo que provém de nós, mas para que nós possamos falar somente aquilo que o texto nos diz. No terceiro capítulo, ele vai diferenciar a sabedoria, ou seja, a sabedoria terrena da sabedoria celestial. De 3 a 18, isso no terceiro capítulo, de 1 a 12, ele vai usar para falar sobre a sabedoria. Aí de 3 a 18, ele vai falar sobre como vivemos em meio às guerras. No quarto capítulo, nós vamos conhecer a vontade de Deus para o futuro, de 1 a 12. E depois nós temos a avaliação do poder do dinheiro. No quinto capítulo, os primeiros 6 versículos, vai trazer à nossa mente a compreensão do poder da paciência, mas que muitas vezes nós não sabemos esperar, muitas vezes nós sempre queremos as coisas para ontem, principalmente no mundo que nós vivemos sempre querendo as coisas, que as coisas aconteçam no momento, e muitas vezes nós não sabemos esperar, principalmente a vontade de Deus. De 7 a 12 é a eficácia da oração, pouco oração, pouco poder, muita oração, muito poder, a eficácia da oração. E muitas vezes nós temos nos esquecido, né, de orar. Deus conhece todo nosso íntimo, o nosso coração, e o salmista diz que ainda bem a palavra não chegou à língua, ele já conhece, mas ele quer ouvir de nós, ele quer que nós tenhamos um momento para falar com ele, ele deseja se comunicar conosco. O último assunto a ser tratado é a unção com óleo. Aí, aqui a introdução, eu coloquei assim. Hernán Dias Lopes faz uma comparação da Epístola de Tiago com o Sermão do Monte. Por quê? Porque aqui ele vai colocar como um livro prático, para que nós possamos termos resoluções do dia a dia. Então, como Jesus fala no Sermão do Monte, né, sobre as bem-aventuranças, então o autor aqui, Hernán Dias Lopes, ele vai comparar esse livro com o Sermão do Monte. O propósito do livro: vivemos uma vida digna diante de Deus, né? Porque muitas vezes a nossa vida não condiz com aquilo que nós pregamos, não condiz com aquilo que nós estamos expondo. Então, esse livro, o personagem Tiago, que escreveu a carta, ele usa exatamente para que nós tenhamos uma vida digna diante de Deus. O tema central do livro é o novo nascimento. Muitas vezes nós estamos à frente e estamos pregando, ministrando a outros, mas não temos o nosso coração ministrado pela palavra de Deus. Então, quando nós lemos a carta de Tiago, nós temos que fazer um balanço da nossa vida cristã. É para isso que essa carta foi escrita. Os destinatários da carta eram os judeus cristãos. Aqui, quem é o escritor da carta? Quem é esse Tiago? O autor se identifica como Tiago, está no capítulo 1, também no verso 1. Havia 3 Tiagos: Tiago apóstolo, filho de Zebedeu, e o outro Tiago apóstolo, e Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, irmão de Jesus. Mas quem é o autor da carta? Essa carta não poderia ser do apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, porque ele já era falecido. Tiago, filho de Alfeu, não exerceu grande influência na igreja cristã.
Então, portanto, essa carta foi escrita por Tiago, meio irmão de Jesus. Uma curiosidade, no começo ele não cria no Senhor Jesus. E é interessante que Tiago ele vai chamar o Senhor Jesus de Senhor. Ele passa de não convertido a servo do Senhor. Mais tarde ele tornou-se proeminente líder na vida da igreja. Então, o primeiro capítulo, né, transformando provas em triunfos. A carta de Tiago é um livro prático. Esse livro é o livro considerado um livro de provérbios no Novo Testamento. Ou seja, assim como Provérbios tem grandes lições de sabedoria para a nossa vida, grandes lições que nós podemos aprender, tanto que nós lemos Provérbios um capítulo por dia, Tiago aqui ele é um livro prático, ou seja, é Provérbios do Novo Testamento e é também semelhante ao Sermão do Monte, pelos seus ensinos práticos. Um dos grandes problemas que a igreja tinha era de colocar em prática aquilo que ensinava, ou seja, a vida estava separada da ortodoxia. Agora, como viver com sabedoria? O alvo de Deus principal é a maturidade cristã, ou seja, que nós possamos chegar à varonilidade de Cristo, que nós possamos chegar à estatura de Cristo. Então, esse é o alvo de Deus na nossa vida. Para alcançar esse alvo da maturidade, Deus faz 3 coisas. Uma obra que Ele realiza por nós, a salvação. A obra que Ele realiza em nós, santificação. A obra que Ele realiza através de nós, serviço. A verdadeira religião. Nós pecamos quando enganamos a nós mesmos, ou seja, porque nós jamais vamos conseguir enganar o Senhor. Mas nós pecamos quando enganamos a nós mesmos, ou seja, pensamos que estamos praticando a verdadeira religião, mas aquilo que nós vivemos não condiz com aquilo que nós ensinamos. Nós pensamos que somos salvos, mas as nossas práticas vão demonstrar exatamente o contrário. 3 verdades aqui. O verdadeiro crente nasce da palavra de Deus. O verdadeiro crente acolhe a palavra, ou seja, ele não só nasce da palavra, mas ele aceita essa palavra como única regra de fé e prática. Por exemplo, não é só você aceitar, mas é você acolher, é você entender essa palavra e você praticar essa palavra. Praticar a palavra, ou seja, nós agora vamos praticar a palavra por meio das nossas obras. Aqui, Tiago não está contradizendo Paulo. Ele está dizendo que a evidência da nossa fé é as nossas obras. Fé verdadeira ou falsa? Tiago não contradiz Paulo, como a gente estava falando. A consequência da fé são as obras, né? Porque a fé sem obras está morta. Deus, Ele não nos salva pelas obras, mas nós fazemos as obras porque fomos salvos, as quais de antemão o Senhor preparou para que nós andássemos nela. Amém. Qual o tipo de fé que salva uma pessoa? Aqui é uma pergunta. Quais são as características da fé morta? É uma fé que não desemboca em vida santa. É uma fé meramente intelectual, ou seja, de conhecimento. É uma fé que não produz frutos de arrependimento. A fé salvadora. A fé salvadora baseia-se unicamente na palavra de Deus. A fé salvadora envolve todo o ser humano, ou seja, não tem um lado somente da fé. É em todas as áreas das nossas vidas, no nosso negócio, nas nossas famílias, nos nossos estudos, nas nossas palavras, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós vivemos. Muito embora nós muitas vezes falhamos nessa questão, mas a fé envolve todas as áreas da nossa vida. A fé salvadora, ela conduz a ação, ou seja, ela conduz não somente a amarmos em palavras, mas nós amamos em ação.
o poder da língua. Né? Aí aqui ele vem trazendo como nós devemos a língua, usar a língua. Né? A língua pode ser usada para abençoar ou para maldizer. E aí cabe uma reflexão a nós. Como nós temos usado nossas línguas? Nós temos edificado as nossas famílias, nós temos edificado nossos irmãos, ou nós estamos muitas vezes ferindo com a língua. Né? Porque a língua, ela tem um poder e destruição muito grande. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus e não uma perspectiva humana. Muitas vezes nós olhamos para a vida com as nossas perspectivas. Nós temos que olhar para a vida com a perspectiva de Deus. Amém. Vivemos num mundo cheio de guerra. As guerras procedem de dentro do nosso coração. A fonte primeira da guerra, a fonte primária, é do nosso coração. A Bíblia mesmo diz que de onde procede todas as coisas é do coração do homem. Então, primeiramente, a guerra provém do nosso coração. A vontade de Deus para o futuro. E aí Tiago vai falar, né? Que assim, quem vai fazer um plano, daqui a um ano estarei em tal cidade, farei isso ou aquilo, sem antes dizer, se Deus quiser. Se não vivermos na dependência de Deus.